E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar da infame e proibida capa e photoshoot do álbum Glory. Pois é, gente, depois oficialmente do fim da tutela de Britney Spears, que aconteceu no dia 12 agora, nós tivemos um vazamento enorme de imagens que fariam parte do Glory original. E adivinha? Sim, gente, tinha coisa lá que a gente nunca tinha visto antes e que provou também que a capa de 2020, que foi reutilizada pela equipe de Britney na nova edição do Glory, também foi falsificada. Então a gente vai entender o que vem nesse teor todo aí, o que a gente aprendeu sobre Britney e tudo que ela quis passar já em 2016 sobre a situação de vida dela, onde ela estava extremamente engasgada e puta com tudo que, assim, faziam com ela. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei também a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, principalmente Britney. Essa aqui que eu tô usando de Overprotected vocês conseguem encontrar lá, mas tem outras inspiradas pela carreira de Britney, principalmente durante as eras. Eu vou deixar o link marcado tanto aqui nos comentários, fixado no topo, quanto também na descrição do vídeo. Com um clique você já chega lá e vê a loja toda. Glory se tornou um álbum da Britney muito importante não só para a vida dos fãs, por ter sido o último grande álbum da Britney que ela lançou com um grande repertório musical muito bem trabalhado, vamos dizer assim, mas também por ser um álbum onde ela teve controle criativo depois de muito tempo, voltando a ser marionete da gravadora, né? Se a gente pegar o álbum Circus, Femme Fatale e até Britney Jean, a gente tem uma Britney seguindo totalmente os padrões de uma gravadora. E quando ela faz o Glory, ela tem a oportunidade, por mais que não de produção executiva, mas no aspecto de controle de repertório, a voltar a colocar um pouco mais da sua personalidade nas faixas. Mas acaba que é aquele negócio, né, gente? No final das contas não entrou tudo que a Britney queria dentro do Glory, né, do jeito que ela queria ali colocar, mas acabou que funcionou muito bem para conseguir entregar um disco mais verdadeiro à realidade dela como artista. Quando o disco recebeu o título de Glory, a Britney foi procurar a pessoa para poder fazer o ensaio fotográfico. E quem ela percebeu que seria a melhor pessoa para transmitir a mensagem dela seria o David LaChapelle. O David é um dos maiores conceitualistas dos anos 2000, assim como um dos maiores fotógrafos de todos os tempos. Ele tem basicamente as capas mais icônicas que já passaram pela Rolling Stone. Ele fez os ensaios fotográficos surrealistas mais interessantes que o mundo da música já teve. Então, assim, ele moldou bastante o caráter da indústria no final dos anos 90 e 2000 com o seu tipo de conceito. Vale lembrar que o David LaChapelle não fez só a capa do Glory, ele também fez o clipe de Make Me. No clipe de Make Me existiu aquele estigma que sempre falaram pra gente, que a Britney não gostou do resultado do clipe, que ela brigou com David LaChapelle, enfim, que era uma história completamente diferente do que é verdade, do que foi informado ao David LaChapelle, que na verdade não passou de algo plantado pela equipe de Britney Spears, que não queria aquele tipo de exposição do conteúdo do videoclipe, né? Porque envolvia muita coisa que podia servir de peça-chave para Britney se expressar do que ela estava passando. O resultado da intervenção da equipe foi o videoclipe de Make Me ser descartado e eles lançarem a propaganda da C&A no lugar, que é aquele clipe horrível de Make Me. Só que uma coisa que foi bem curiosa é que quando o clipe de Make Me vaza oficialmente, como uma cortina de fumaça de eventos que estavam acontecendo sobre a tutela de Britney Spears, o David LaChapelle vem a público e comenta sobre como a equipe da Britney não presta. Ele diz: "Eu tenho lidado com a equipe dela todos esses anos. As histórias que tenho vão muito além do que vocês sabem. Você não acreditaria nas bostas que eu testemunhei, especialmente nesse último clipe. Não tenho nem estômago para as coisas que foram ditas. É por isso que eu não quero ter mais nada a ver com o projeto ou com a equipe de Britney." Ou seja, a gente conclui que já rolava um abuso
muito forte ali e que ele testemunhou tudo aquilo. Mas é aquela coisa, existe o contrato de NDA, que é o contrato de confidencialidade. Você não pode dizer nada sobre o assunto, você não pode expor nada, porque senão você é processado. Então, por conta disso, o David LaChapelle ficou na dele. Mas quando as coisas começaram a tomar outros níveis, vamos dizer assim, é aí que ele chega e faz esse pequeno comentário que diz muito. Uma das coisas que ele contou foi que a única coisa que a Britney pediu de verdade pra ele durante todo o videoclipe era que ela queria fazer uma cena dentro de uma jaula. O David entendeu que ela queria ser uma grande gostosa dentro de uma jaula, como se fosse uma tigresa, então ele bota ela no clipe com esse tipo de teor. Só que depois que as coisas começaram a ser expostas, e depois que ele também fez o photoshoot do álbum, porque ele fez o clipe primeiro antes do photoshoot, ele concluiu que na verdade ela queria dizer que estava presa. Então assim, pra ele foi uma má interpretação naquele momento, porque Britney não podia dizer o que realmente ela queria passar. Ela apenas disse que queria estar numa jaula. Vale a gente lembrar que não é a primeira vez que um conceito de clipe da Britney com o David LaChapelle é alterado. Quando eles fizeram Everytime, também rolou a mesma coisa. No clipe de Everytime, na verdade, a Britney no final queria morrer, algo que ela mesma chegou e falou pro David LaChapelle. Só que aí a equipe, quando viu o resultado final do clipe, resolveu que ela não devia morrer, que ela tinha que voltar à vida no final do clipe. Então ela dá aquela mergulhada na banheira e depois ela sobe pra cima. Um corte de vídeo um tanto assim, vamos dizer, mal feito. Isso mostra como que essa intervenção, gente, que a equipe fica fazendo nas coisas, além de cortar os conceitos e deixar as coisas muito assim mal feitas, simplesmente para cumprir o que eles querem, não é exatamente o que devia ser feito. Vamos começar a falar agora do ensaio fotográfico do Glory, que já são outros 500 e é onde, na verdade, o núcleo da situação é totalmente exposto. Porém, mais uma vez, impediram o conceito de chegar a público. Na capa original do Glory, que é a que a gente tem, a Britney deitada acorrentada, a gente percebe que há um deserto enorme atrás dela e que ela simplesmente está acorrentada e sozinha, que é o conceito basicamente da capa. Só que, na verdade, aquela capa contém vários itens importantes sobre a história de vida de Britney. Todos esses itens foram apagados para a capa original ganhar vida, porque se eles tivessem vindo à tona na época, com certeza eles teriam levantado discussões que a empresa de Britney Spears não queria responder. Ao decorrer do desenvolvimento da tutela, né, e as coisas que eram reveladas, a empresa Britney Spears tentava jogar cortinas de fumaça. Então as cortinas de fumaça que nós tivemos nesse processo todo foi essa capa alterada do David LaChapelle, a gente teve Mood Ring chegando pra gente também nas plataformas digitais, o que assim não seria algo ruim, vamos dizer, porque Mood Ring já era uma faixa lançada do Glory de forma física, ela apenas foi parar na versão digital nas plataformas, né, o que foi uma coisa positiva, como eu disse, e tivemos depois o relançamento do álbum com Swim with the Stars, que era uma faixa não finalizada, que colocaram vocais fantasma para poder entregar a faixa pronta, assim como fizeram a mesma coisa com Matches, mas sem usar vocais fantasma, colocando os Backstreet Boys para cantar com a Britney no que não tinha ainda sido feito da faixa. Tanto que a gente percebe que é uma colaboração inorgânica, ou seja, uma colaboração que não é tão genuína e verdadeira. Ainda falando do ensaio fotográfico, a gente percebe que uma das fotos mais intrigantes e que talvez todo mundo quando viu ficou, que é isso? Foi a foto dos carros batidos e distorcidos com a Britney em cima de uma plataforma repleta de espelhos. Isso daí é uma realidade muito forte e que depende muito da interpretação da obra do David LaChapelle pra gente conseguir entender o que Britney quis dizer ali. Esses carros distorcidos estão em uma exposição do David LaChapelle e eles simbolizam dinheiro, status e luxo do tanto que ele conseguiu construir. Sabendo disso, qual que é o conceito na verdade do negócio? É mostrar a destruição dessa realidade que todo mundo acha que Britney tem de verdade.
A Britney acaba sendo um acidente na indústria musical. Sempre consegue se reerguer quando ninguém mais acredita nela, mover a máquina do pop. É um nome extremamente forte, mas que foi destruída. Ou pelo menos tem por trás dela um passado cheio de acidentes e destruição. Ela parece super deslumbrante sobre os pedaços espelhados que refletem a imagem de que, mesmo danificada, ela continua incrível e intacta. Inclusive o óculos de sol que ela usa nessa parte é muito característico da época de 2007, quando ela era super perseguida por paparazzi, o que pode justificar também o carro batido apenas na frente em alguns locais, afinal de contas, refletiria aqueles pequenos acidentes que ela teve que foram muito divulgados. Em uma outra foto muito intrigante, talvez a foto mais importante de todas do photoshoot do Glory, é a Britney em pé, com as correntes atreladas nos seus braços, as cadeiras atrás, a orelha no chão grande, assim como uma orelha pequena, e um pequeno quarto ao fundo dela, com várias coisas caindo aos pedaços. Aí nós já temos uma realidade que para muitos talvez nem pareça tão estranha. Se a gente pega essa imagem e analisa a orelha pequena, a gente claramente pode fazer uma referência às escutas que a Black Box colocou na casa da Britney para o pai poder monitorá-la. Isso daí foi um dos pontos que mais chocou as pessoas e que foi revelado no documentário Controlling Britney Spears. Então isso mostra que ela já tinha noção dessa situação toda. Já a orelha maior significa que por mais que ela peça ajuda e as pessoas escutem, eles não estão ouvindo. Então assim, existe uma controvérsia muito grande nisso daí, né? O quarto no deserto basicamente representa o cativeiro que a Britney vivia na vida dela, né? A gente percebe ali que o quarto é simplesmente a clausura, onde Britney basicamente vivia sem tecnologia e era simplesmente um objeto para as outras pessoas. A gente também analisa colocando as cadeiras ali de praia que ela levou para o ensaio fotográfico, que ninguém nunca entendeu porque que ela levou as cadeiras, que estava no terraço da casa dela, mas na verdade era para representar a realidade que ela vivia. Era o mais perto que ela tinha ali da vida dela, onde ela conseguia ter algum tipo de controle dos seus desejos, era mover a cadeira. E fazer no deserto, como eu disse, é óbvio, né, gente? É a solidão, é a distância do mundo real, a distância de tudo. Onde a Britney mora é um local bem afastado da civilização. Você tem que andar um pouco de carro para você conseguir chegar na cidade. Então, assim, é uma forma também que ela quis expressar naquilo ali, da distância do mundo real. E o que a gente conclui disso tudo aqui agora? A gente conclui, gente, que era impossível o Jamie permitir que a Britney lançasse uma capa dessa ou um conceito desse. O conceito é muito revelador. Por mais que as pessoas talvez não absorvessem de primeira a situação toda por não ter um conhecimento do que era uma tutela, mas com certeza iria gerar discussão suficiente para conseguir fazer com que as pessoas já começassem a se atualizar disso daí. E pro Jamie, naquele momento, como Britney era a galinha dos ovos de ouro dele, ele não tinha como perder aquela mamata. Então ele fez de tudo para poder impedir com que aquilo ali saísse fora dos trilhos. E a gente não precisa culpar somente ele, nós temos que culpar também toda a equipe de Britney, pessoas que participaram em relação a tudo isso também na época do Glory. Então assim, aquela que nós não devemos mencionar, todas essas pessoas foram responsáveis por silenciar a expressão artística de Britney dentro dessa fase musical. A Britney basicamente seguiu os passos do que a Marina Joyce não fez, né? Ela botou pra fora sem falar que ela estava precisando de ajuda. Então assim, talvez se isso daí tivesse acontecido antes, possivelmente as pessoas teriam se conscientizado num período bem mais cedo do que demoraram para se conscientizar sobre o quanto ela estava sofrendo dentro dessa tutela, ok? Comenta aqui o que vocês acharam dessas novas fotos do Glory. Comenta o que vocês acharam de todo esse conceito, como vocês estão absorvendo essa situação toda, qual que é a opinião de vocês sobre as próximas fases da vida da Britney agora. Eu quero saber tudo, combinado? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.